Ah, deu certo. Muito bem, que Oi, bom. Tudo oi, bem? eu tô, e você? Muito obrigada por você ter topado participar dessa comigo, né? Vamos Minha junto, estreia, né? Aprender, minha estreia. crescer. Pré-estreia, é. Pois é, acho que a gente vai ter uma galera da escola em peso aqui hoje, viu? Pelo menos algum público, então. Já que todo mundo tem É, mais ou menos filho nessa idade também, né? Acho que a gente acaba compartilhando dos problemas, né? e a sua Gabizinha já dormiu hoje? Dormiu com o papai? Só porque. Não, só porque hoje a gente ia falar sobre isso, foi o maior show da história. Aí, o André tá tentando fazer ela dormir, mas ainda não dormiu. É que aqui também é 1 hora a menos. Aqui são 8 horas. Tá, tá cedo. Aí, Ela mas dorme que é o horas horário que ela normalmente? dorme. Umas 9? Esse horário, 8, 8h30. Agora, depois que começou a quarentena de novo, ela tem dormido mais tarde, porque acho que gasta menos energia, né? Então, quando estava na escola, era 7h30, estourando 8 horas, estava já desmaiada. Agora, tiveram uns dias aí até de 9h30, que foram bem difíceis, mas 8h30, vai, fazer uma média. As suas É já estão normal. dormindo? As minhas já, elas foram na escola hoje, né? Tá sem escola aí em Manaus? Me conta. Gente, a Aninha é de Tá, Manaus. de Manaus. Tá tensa E a aqui situação aí, né? tá, continua. E Aí tá as sem escolas estão escola, né? fechadas. Estão. A gente, Sem ano previsão. passado, vocês estavam sem escola aí, a gente cocou aqui a partir de julho e foi Foi. bem tranquilo. E daí as aulas iam voltar agora dia 8 de fevereiro, tanto é que para o pessoal que tem aula online volta, né? Mas como a Gabi é jardim de infância, ainda não tem. E parece que agora março tem possibilidade, a menos que haja algum novo decreto. Tá. Então, então eu tô Tomara, né? animada. É, tô animada, porque olha, haja Pra gente e criatividade. por elas, né? Não cansa. Olha, eu vou falar, eu mudei muito a minha opinião de mãe 100% assim, período integral, sabe? Não Eu dá, acho né? que não, tem que ter muita, olha, paciência, resiliência, disponibilidade, porque é 24/7, né? O dia, segunda é igual a domingo, que é igual a terça, que é igual a quarta. Não É acaba a energia desesperador e a necessidade de atenção o tempo todo, não é? o tempo todo. É desesperador, mas é bom. Eu acho que é um processo mesmo. Mas, E você tá sem ajuda aí? não, agora tô com, mas eu fiquei quase 4 meses sem, porque também nesse meio tempo a gente acabou que a babá que ajudava teve um problema no joelho, daí tá no INSS, daí no meio da pandemia a gente não conseguia achar ninguém também. Aí agora, graças a Deus, faz 4 dias que temos ajuda. É, que Amém. bom. É. Não, e o pior A é que gente, esse negócio daí, os avós não estavam vacinados nem nada, daí a gente não conseguia nem contar com a ajuda da avó, sabe? sim, dá um Mas agora medinho, acho né? que vai. É, Então tá bom, tava só dando tempinho aí para todo mundo começar a entrar. Acho que tem gente que sempre tem uns atrasadinhos, né? Mas eu acho e que tem muito assunto. Então acho que a gente pode ir pelo tem. menos começando, né? Bora lá. Bora lá. Gente, ó. Ah, só mais um recadinho, né? Que eu falei no começo, quem não viu, às vezes na tela de baixo fica aparecendo os nomes assim, e tampa o nosso rosto. Então, se você clicar no meio da tela, os comentários eles diminuem, tá? E aí vocês conseguem ver um pouquinho melhor. Não garanto que eu vou conseguir ler os comentários, eu juro que eu vou tentar, mas às vezes a gente está tão empolgada e tão concentrada no assunto que não consigo, eu não dou conta. Bom, então a Aninha é pediatra, tá? E aí ela tá com a Gabizinha que tem dois, três, dois 2. aninhos. 2 aninhos, tá bem nessa fase difícil. E aí eu queria saber, Aninha, de você, assim, né? Você é de formação pediatra. Como é que você encarou aí o pós-bebê? Bebê é um pouquinho diferente, mas quando começou a chegar nessa fase aí, 1 ano para frente, que começou a andar, querer ter autonomia sem conseguir. Como que foi para você esse processo? Eu acho que a residência não forma a gente para essas questões de maternidade
e muito menos para essa questão da formação, de como lidar com os filhos ou com essas dificuldades que a gente tem em cada etapa. Eu acho que a gente na residência tem uma visão muito saúde e doença, assim, doença Uhum. principalmente, né? E não com prevenção de agravos ou lidar com essas coisas de consultório, que eu acho que é o maior volume mesmo, assim. Acho que é meu filho não come e o que que eu faço com meu filho em determinadas situações, sabe? E aí realmente não estava preparada para essa fase, como nem como mãe, nem como pediatra. Eu tinha, eu tinha lido o livro lá, um de disciplina positiva, e tinha lido do cérebro da criança, mas era uma coisa tão teórica na minha cabeça, e daí agora eu tive que ler de novo para eu poder realmente relembrar e conseguir fazer algumas coisas, porque eu estava meio sem recurso já. Mas é isso. É A isso, residência não não é ajuda. fácil. E aí no começo, assim, Não. quando você ainda não tinha a Gabi, né? As mães te perguntavam no consultório, e aí, meu filho não come, meu filho não obedece, meu filho não me escuta. Aí você fica meio, né, chutando as regras. Ah, eu acho que você pode fazer tal coisa, né? Até você realmente sentir que não, nem tudo funciona, né? Exatamente. E não, pode falar. Não, eu quero falar, tive um pouco de vivência da minha irmã, assim. Então, algumas coisas que eu Da falava sua antes sobrinha. era o que eu via lá da casa da minha irmã. Mas é completamente diferente mesmo quando é o nosso. É, porque aí tem também a questão do temperamento, né? Da criança serem diferentes e reagirem diferentes às diversas situações, né? Bom, então eu queria lembrar só que foi você que me falou a primeira vez do livro do cérebro da criança. Eu nem tinha lido, você já tinha lido, e aí você falou, Vivi, esse livro mudou a minha forma de ver a criança. Eu lembro que foram com essas palavras que você me falou. E aí eu fui ler atrás e daí começou todo esse caminho, né, de disciplina positiva e uma coisa foi puxando a outra. E aí o que marcou mais, que eu queria comentar assim, desde o começo da live, era essa história do cérebro da criança. De qual é a diferença principal de formação, sabe? De aquela coisa que ele fala, o Daniel Siegel lá no livro, de cérebro direita e esquerda. Você quer falar um pouquinho disso? Ah, sendo bem sucinta, assim, eu acho que, na verdade, eu acho que a gente não. Por isso que eu acho que a residência não prepara, né? Porque mesmo que a gente estude neuro, a gente vai ver o problema da criança com diversas patologias, né? E ele fala de uma maneira muito interessante e compara com o rio e as margens do rio, né? E aí que o cérebro basicamente ele tem o hemisfério esquerdo e o direito, e eles agem como entidades diferentes, como personalidades diferentes, né? Sendo o esquerdo, ele é mais lógico, mais literal, nada passional, e o direito é a emoção, é essa questão da gente conseguir ler as mensagens liminares, o olhar, o contato. E até os 3 anos, ele diz bem claramente que a criança tem só o domínio é praticamente dominada pelo hemisfério direito. Então, essa questão dela ser intensa em tudo que ela faz e ela não ter a crítica, né? Ele fala assim, até os 3 anos, esquece que não tem noção de tempo, não tem raciocínio lógico, então, que de fato todas as reações vão ser exacerbadas. E não existe, embora haja a estrutura, né, que é o corpo caloso, que liga um hemisfério no outro, essas conexões elas não estão estabelecidas do ponto de vista de maturação. Ela existe lá anatomicamente, mas elas não estão estabelecidas e aí então realmente a criança não consegue. Ele fala que a gente tem que tentar navegar no meio do rio, assim, né? E aí sempre que acontece alguma coisa, a criança até os 3 anos, ela tende a ir para a margem direita, que é essa questão do predomínio do cérebro direito. Eu não lembro se tem alguma coisa a mais assim que você queira acrescentar, mas o que eu acho que é interessante a gente saber como pais ou médicos, né, de crianças até essa idade é que de fato elas não estão de sacanagem com a gente, elas não querem fazer, elas não querem tipo, olha, estou fazendo isso, é porque elas realmente não sabem. Eu acho que assim, só assim, para um pessoal que está aqui que não é da área da medicina, assim, é como se a anatomia fosse assim, né? Um cérebro de um jeito e
o cérebro direito, que é o nosso lado emocional, e o cérebro esquerdo. Não tem conexão, não tem ponte. Cada um funciona de um jeito. A gente já tem a ponte. Então, às vezes, a gente está muito estressado, nervoso, com raiva, você para e raciocina. Faz o raciocínio lógico, não, mas eu não preciso ficar nervosa, eu posso conduzir dessa forma. E a criança não tem, ela não consegue ter esse foco de ligar as coisas, né? De estar no emocional muito avançado e conseguir raciocinar logicamente. Então, é o nosso papel, né? Entrar nesse ponto e tentar ajudar. Esse exemplo que eu falei da raiva, né? Isso aí fala até um pouco de outras áreas cerebrais mais baixas, que é do cérebro primitivo, ou cérebro reptiliano. E aí, quando eu fiz a chamadinha da live, eu tinha colocado uns dinossauros desenhados, porque eu queria lembrar disso quando eu fosse falar aqui. Que é como se a gente tivesse um dinossaurinho dentro da nossa cabeça, né? Que na hora da raiva, a gente não consegue parar e ver nada. Aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente vai tentar distrair, ou espera essa tempestade passar, para depois redirecionar o comportamento, né? Eu acho que é isso. Então, é assim, é entender esse lado, assim. Às vezes, quando a criança está fazendo uma birra ou algum ataque, qualquer coisa, a primeira coisa é pensar: o cérebro não está desenvolvido. Como eu posso ajudar essa criança? Isso ajuda a trazer calma para a gente também, que não é fácil, né? Não, está Aí, diretamente relacionado ao cansaço também. ao nosso cansaço, né? Isso, exato, exato. Exato, porque às vezes você só quer que ela colabore, que ela vá para frente e não vai, empaca. Eu ia te perguntar, então, falando desse negócio de cérebro, assim, tem um negócio que tem acontecido muito aqui em casa, que é assim, as crianças elas fazem umas neuroassociações, elas ficam sistemáticas em algumas coisas, né? Por exemplo, a minha filha, a mais velha, já tem 4 anos já, né? Já até tá saindo dessa fase. Mas ela, assim, se eu não passar a manteiga certinha no pão, sem deixar um pedacinho aparecendo, já virou o maior estresse e a maior crise de nervosismo. Aí o que a gente pensa? É uma criança chata. Não é possível. Não é Tá sobrando um possível, é só uma pedacinho. manteiga no pão. Tá sobrando! Aí começa aquele drama. Gabizinha tem algumas manias, assim? Vamos chamar de manias, Nossa, vai. eu tentei pensar assim, mas não consigo. Ela tem que ser exatamente como na ordem que ela tá pensando, que Isso, é muitas vezes disso, eu não disso que eu tô sei o que falando. é. Então, mas não é uma coisa muito assim, tipo, é sempre com o Sempre a mesma pão. coisa. Não, não é. Então, tem dias que, por exemplo, ela quer entrar e subir no carro sozinha. Então, se eu não posso chegar perto, entendeu? Então, e aí tem que ser na ordem que ela quer. Só que isso também depende muito da pressa que a gente tá, né? Se, Eu por acho, exemplo, agora, sim, mas quando você tem né? que ir na escola que tem horário para sair para Né? trabalhar, não dá, né? Não. Então é E às difícil. vezes o problema é esse, assim, aí você vai colocar a calça, sei lá, você quer pôr a meia primeiro, que a meia tá na frente. E nossa, aí virou um piti, porque tem que ser primeiro a É. calça, porque a criança sempre pôs a calça primeiro. E aí, como é que sai disso? Tem sugestão? Nossa, aqui a gente tenta conversar e tenta explicar um pouco antes do que como é que as coisas vão acontecer. Para ver se, tipo, se uma previsibilidade, mas às vezes foge disso. E tem horas que eu não consigo. Eu simplesmente falo, não sei, mas ou eu entrego pro pai. Falo, fica aí um pouquinho, vai ver o que você quer fazer, porque eu já não sei, eu não dou mais conta. Alguém aqui mandou a pergunta assim: ai meu Deus, essa fase sistemática não vai passar. Passa, vai passar. Mas a gente tem algumas coisinhas que dá para a gente fazer para conduzir. Então, por exemplo, se você já se antevém, né? Você já sabe que aquilo ali é um gatilho para a criança, que aquilo vai desencadear um estresse se você não fizer. Aí ou você faz para não criar uma briga por um motivo à toa, desnecessário, ou você fala antes, né? Você fala, olha, hoje a gente vai colocar a meia primeiro, porque a calça não está aqui, a calça está lá, né? Você já avisou, aí ela, tá. Você deu tempo de processamento do cérebro. Aí ela pensou, fez o raciocínio, porque demora. A gente já é mais rápido, mas eles ainda não têm maturidade cerebral, né? Estão fazendo as conexões. E aí, você se anteveu e você se antecipou e explicou. Só que às vezes você não sabe, né? Você não sabia qual era a ordem da cabeça dela ou o que ela estava pensando.
E aí já aconteceu a crise. E aí? O que você faz? Eu tento, depende do dia, assim, porque a Gabi é engraçado que ela não, quando ela tá com muita raiva, não adianta querer pegar, abraçar, que ela fica louca, mais Mais louca da raiva vida ainda. ainda. Fica. E aí então eu falo, daí eu tento explicar e tento tirar a atenção dela para outra coisa. Então, por exemplo, hoje, antes para eu preparar as coisas aqui, para eu poder, fui colocar ela no banho, nossa, ela ficou chorando uns 10 minutos no banho. E aí daí eu comecei, daí eu tentei de tudo, daí quando eu comecei a falar que eu ia imitar os animais, não sei o quê, daí comecei a imitar animal, aí ela começou a se acalmar. E porque eu tentando falar, eu tentando explicar para ela, não, filha, mas a gente vai tomar banho, isso no meio do chororô. Não deu certo, aí eu comecei a tentar distrair e para falar, daí ela começou a se acalmar, e aí que a gente começou a conversar, e aí os negócios, então normalmente eu tento distrair, mudar o foco, assim, sabe? Tipo, ó, não é aqui, é pra cá, e aí daí normalmente dá certo, mas Isso tem vezes que é funciona mais difícil. super bem quando a criança é menor, né? Então, assim, até em 1, 2 anos, funciona super bem sempre. Tira o foco. Porque na hora do estresse é isso que você falou, assim. Às vezes eu brinco, eu falo assim, igual conversar com bêbado. Não dá. Tem que esperar passar. Você conversa depois. Então, você tira o foco, muda totalmente a atenção. Eu vi um passarinho passando aqui. Aí a criança já vai parar na hora e não vai nem lembrar do que ela estava brava. Aí ela se acalmou. Aí você fala: Olha, filha, você lembra que você ficou brava por causa disso? Então, aí existem outras maneiras, tal. Aí você vai e conduz, né? Mas assim, conforme eu acho que vai ficando mais velha, vai ficando mais difícil de distrair, porque ela vai distrair e já vai voltar e vai chorar de novo. É isso que vai acontecer. Mas Ah, aí é é? um assunto para outra live. Assiste a Então eu vou ter próxima, que que vai ser dos assistir. 4 a 6. Eu sei que você chamou outra mãe, porque essa fase eu não tô ainda, mas eu quero me interessa. Que vai chegar, né? Eu achava que sempre dava certo, porque normalmente dá certo. Então Distrair. é, Então, é só a dá, mas idade. Então. é que eu já tô vendo isso na minha mais velha, assim, né? Porque você distrai. Só que ela não esquece. Ela para de chorar, para de ficar nervosa. Aí depois ela volta e fala, você não fez isso! Ai, que Enfim. judiação. Então, aí eu tava falando do tempo de processamento, né? Que a criança precisa de um Sim. tempinho para pensar. Eu queria falar de um exemplo assim que sempre dá muita confusão, né? Quando a criança está se divertindo muito numa brincadeira, ou está no parquinho, está numa festinha e deu, precisamos ir embora. Você tem o costume de falar antes? Como é que você faz? Olha, eu não tinha. Aí eu comecei a criar o hábito, eu não sei se foi porque a gente estava conversando, ou se foi minha irmã que falou alguma, eu não lembro de onde veio essa ideia. E aí eu comecei e realmente ajuda, mas eu não vou dizer assim que dá 100%. 100%. Não. Tem horas que dá, mas na maioria das vezes ainda é bem difícil. Quando ela tá assim, muito concentrada, querendo fazer alguma coisa e já chegou o horário de acabar, entendeu? Mas o que que é Mas eu mais tento difícil avisar. assim? Você tenta lembrar alguma Não, coisa do parquinho é, mesmo? hum, ela tá com mania agora Hum, de. Ela quer mandar áudio pra minha mãe. Então, às vezes ela pegou, ela quer mandar o áudio. E aí ela manda. Daí eu falo, olha, filha, vai mandar dois, e aí acabou, a mamãe vai pegar o celular, porque não é pra ficar mexendo. tá, Aí, nossa, daí manda tá dois, ruim. aí, ué, ou então, outra coisa também, ler livro antes de dormir. A gente tem essa coisa de, né, de tentar desaquecer, não sei o quê. Aí eu falo, filha, vou ler dois, sei lá. Eu já vi em algum lugar também que tem que falar que é só um, mas aqui não rola. Falei, filha, vou ler dois. Aí leio o primeiro, de novo. Aí outro, aí de novo, e de novo. E se deixar, são 25, entendeu? Sim. Mas se não, aí eu tenho que tentar ir desacelerando, mas é difícil. Tem dias que vão tranquilo, só os dois, tem dia que dá uma barganhada e vai mais um, entendeu? Uhum. Então, assim, ela vai sempre testando até onde ela consegue ir, assim, tipo, o mais um, entendeu? Ou mais um pouquinho. Qual que é a dica? Porque aqui ainda a gente tá com dificuldades. Ó, do celular, que você falou do áudio, uma das coisas que eu já até falei aqui, Ana, é combinados.
sabe? Só que o combinado, quando ele não é o combinado, eu adulto mando e você obedece, sabe? Quando o combinado envolve a decisão da criança, tem muito mais chance de dar certo. Então, por exemplo, assim, ó, filha, você quer mandar um áudio para a vovó? Ok. Quantos você quer mandar? Ela, nessa idade dos 2 anos, ela não vai te falar 10. Não vai. Porque eles não têm essa noção do número, né? O que é. Ela sabe falar 1, 2, no máximo ela vai falar 3, mas em geral ela vai falar 2. Porque o número que vem na cabeça é você tem 2 anos, é o número que ela mais escuta e assimilou, sabe? Depois, mais Uhum. pra frente, vai ficando mais difícil. Porque eles vão falar 20. Mas quando é pequenininho, você pode falar isso. Quantos você quer mandar? Testa e me conta depois. Eu venho contar aqui para todo mundo, se deu certo. Mas 2. mais... Tudo bem, por que não 2? Manda 2, Entendi. entendeu? Tipo, aí, se ela quiser mais um, filha, mas a gente combinou que era 2, você não falou que era 2? Agora, aí começou a estressar, o que você vai fazer? Você vai falar assim, a gente combinou que era 2, então foi 2. Agora a gente vai fazer outra coisa. E aí, assim, quando a criança já tem uma ideia na cabeça do que ela vai fazer depois, é mais fácil você tirar ela da atividade. Mas o que vai fazer depois tem que ser legal. Tipo, é igual a pessoa assim, ela tá brincando e você tem que tirar pro banho, né? Se você chegar, vamos tomar banho. Ah, que legal, tô brincando aqui, tô jogando tomar banho. Agora imagina você usa toda a programação neurolinguística, expressão facial, tom de voz. Aí você chega e fala assim, vamos tomar um banho e encher aquele baldinho? Nossa, a criança já pode achar que, meu, que legal, vamos! Que legal! Então, Entendi. assim, por mais que seja uma atividade, vamos desenhar com a canetinha, tipo, toda empolgada. Vai dar certo sempre? Não, não vai. Nada vai dar certo sempre. Por isso que a disciplina positiva fala isso. Você tem que ter vários recursos, porque não é o mesmo que vai funcionar sempre e não é o mesmo que vai funcionar para todas as crianças, tá? Acho que a Lili comentou aqui, que consegui ver, que o Matheus, o filho dela, fala 5. Ele é menorzinho, ele fala sempre 5. Então, assim, 5 é muito. Aí você pode fazer a questão da escolhas limitadas. Quantas mensagens você quer mandar? 2 ou 3? Aí ele Entendi. escolheu. Você jogou o poder da decisão para ele. E aí é mais fácil conduzir sem dar briga. E a outra que você falou é do sono, né? Do Dormir. livrinho. É, Tá. que eu achei isso mais Do difícil. sono. Cara, é que do sono é difícil, porque eles não querem dormir. Eles estão com É, sono caído, acabado, mas eles não querem dormir, né? E aí, o que ajuda mesmo é a rotina ser consistente, que nem você falou, né? A rotina que cada um segue, assim. E aí, já combinar, às vezes, antes de ir para o quarto, olha, na hora de dormir, nós vamos contar 2 historinhas. Ou então, se tá dando confusão, quer mais, quer mais, quer mais, fala, filho, hoje você quer ler 1 ou 2 livrinhos? Faz a mesma técnica. Deixa ele escolher. Ah, mas você falou que era só um. Nunca vai falar um, né? Você deve escolher mais. Mas assim, você falou que era 2, né? Então era 2. E pronto. Aí estressou, não quer, quer mais, quer mais. Olha, aí é o que é o ser firme e gentil. E não o permissivo. Porque o permissivo vai fazer o quê? Tá bom, vamos ler mais um. Tá bom, vamos ler mais um. mais um. Tá bom, vamos ler mais um. E não tem fim, fica lá meia hora com a criança, pega um livro, pega outro, pega outro, pega outro, pega outro. Não dá, isso não. O caminho da disciplina positiva é o caminho do meio. É você nem ser autoritário e nem ser permissivo demais. Certo? Então, o que você vai fazer? Você vai ser gentil. Filha, eu sinto muito. Eu sei que você queria ler mais uma história, mas tá tarde, tá na hora de dormir. Vem abraçar aqui com a mamãe, que eu vou cantar uma musiquinha, sei lá. Aí pode. Mas assim, faz aquele comentário da empatia. Eu sei que você queria mais uma história. Eu também gosto de história, mas já tá tarde. E a gente precisa dormir. Entendeu? Pode ser que ela vai estressar? Pode, mas no segundo dia ela já vai saber, porque a minha mãe não cede. Entendeu? Entendi. Mas a É minha a mãe é consistência, carinhosa. né? É a consistência. Minha mãe é carinhosa, é amorosa. Vai brigar. Não, chega de história, vamos dormir. Não é isso. Vai pro Sabe? quarto. O que É, mais? entendi. Então, e aí essa questão do tempo de processamento, assim, né? A importância do avisar antes, porque também o cérebro precisa desse tempo. É igual assim, quando a gente chama, vamos jantar. Se você falar vamos jantar e tentar levar na hora,
Às vezes Não vai. pode ser, até ser que a criança esteja com fome, mas não vai, porque ela não processou que ela vai interromper o que ela está fazendo para ela ir jantar. Então você avisa antes, 5 minutos antes, 10, ó, tá chegando a hora de jantar. Ó, tá chegando a hora de trocar para ir para a escola. Ó, tá chegando a hora de fazer tal coisa. Você dá aquele aviso. Porque na hora de ir, ela já teve esse tempo de processar. Isso é parte do cérebro também, né? Entendi. De maturidade cerebral. O que Que mais? Me conta avisando. mais uma dificuldade aí. Uma vez você me falou do Ai, do palavrão. palavrão? Nossa. Fala aí, conta. Abre o É coração. porque aqui a gente fala muito puta merda, porra e foda. O puta Aninha, merda meu Instagram não é para mais de 18, não, tá? Eu tenho adolescentes que me seguem aqui. desculpa, mas é isso. E aí, no começo a gente nem se ligava, eu e o André, e a gente falando, não sei o quê, só que ela começou a repetir. E Uhum. aí eu falei, meu senhor, agora eu não sei o que eu faço, porque ela usa certinho, isso é meu orgulho, porque ela usa certinho na hora certa, entendeu? Ela sabe usar o palavrão. Mas eu não sei, assim, como fazer para. A gente já está, obviamente, diminuindo muito, a gente se policia, mas agora o leite já está derramado, entendeu? Então, Sim. uma vez que ela aprendeu, às vezes, e agora ela sabe que eu fico brava. E aí às vezes ela fica, puta merda, puta merda, puta merda. Aí tem hora que eu ignoro, que eu vou falar, daqui a pouco ela para. Tem hora que ela Ah. vê assim, mamãe, eu falei, puta merda. Ela fala, Ah. desculpa aí os seguidores que não podem ouvir mas aqui. Daí, aí é só porque realmente Ai, assim, ai. ela vai indo e daí eu já tentei ignorar, já tentei falar que não Tá. pode, mas não surtiu muito efeito, assim. Então, eu agradeço a sua ajuda. Colaboração. O problema, Aninha, é que assim, quando o problema está instalado, é porque assim, ela já percebeu qual é a reação que ela provoca nos adultos quando ela fala isso, né? Sim. Porque quando a criança fala a primeira vez, é mais fácil. Porque ela falou, e aí se a gente faz, "Ah, o que você tá falando? Não fala isso. Você faz aquela cara de desespero, assim, né? Não fala isso, tipo, que palavra feia. Tipo, aí ela já viu, opa, se eu falo isso, a minha mãe reage desse jeito. É. E toda vez ela sabe que é um negócio que mexe com o seu emocional, quando ela fala isso, né? E eles parecem que assim, né? Eles veem o nosso botão aqui, né? Emocional da família. Aí vai lá, não é? É Então, assim, impressionante. quando a criança ganha a atenção negativa, ela vai fazer isso sempre, vai testar sempre. Então, o que dá para fazer depois que já está instalado? Depois que ela já fala, primeiro começar a diminuir a atenção negativa, né? Mamãe, eu falei, puta merda. Aí você vai fazer o quê? Ah, é, filha? Beleza. Aí nem dá muita atenção, sabe? Deixa eu falar. Não Uhum. dá muita bola. Nem faz cara de assustada, de nada. Mesmo que for em pública, essa é uma das coisas assim, muito importantes. Nessa fase a gente tem que dane-se o julgamento dos Abstraído. outros. Abstrai, porque o foco é em você. Você que está educando, você que vai estar buscando o caminho, né? Aí você não deu atenção, deixou. Quando passar, você vai conversar com ela. Assim, jogo aberto, sabe? Filha, sabe essa palavra aí que você falou? Essa daí, puta merda. Vou até falar baixinho, porque essa palavra não é legal, sabe? Então, às vezes o adulto tá muito nervoso, ele fala umas palavras feias, mas que as pessoas não gostam. Sabe? Você abre seu coração, conversa, mas não na Sim, hora. Porque na hora você tá reforçando a atenção negativa. Deixa passar o entendi. tempo e depois você relembra, né? Mas não depois também no dia seguinte, porque a criança tem memória fraca, já esqueceu. Mas você tem que falar no mesmo dia. Aí você vai e fala, olha, sabe quando a gente está nervoso, a gente pode. Aí você tem que dar a solução para ela, que é usar uma outra palavra no lugar. No lugar, aí você fala para ela assim, olha, quando você ficar nervosa, ao invés de falar isso, fala, ah, sei lá, que merda. Talvez merda, depende, né? Tem algumas famílias que vão achar merda feio e tem outras que não é palavrão. Então, Entendi. se deu alguma coisa errada, em vez de você falar isso, você fala, ai, que bosta. Sei lá. Entendi. Pensa numa Que palavra aí puxa. para vocês que não seja tão feia. Invente uma Tá. palavra, se for o caso. Entendeu?
E aí, o dia que ela estiver repetindo, falando, aí você fala assim, ih, filha, lembra, essa palavra é feia, vamos falar baixinho só, tá? Só entre eu e você. E Boa. vai indo. Trabalho de formiguinha, assim, né? Todo dia, Entendi. vários dias. Aí, várias vezes que ela fizer, porque ela vai fazer isso, aí no dia seguinte ela vai fazer de novo. Aí depois vai demorar algumas semanas para tirar, porque ela já neuroassociou. Neuroassociação é muito difícil de tirar. Quando ela já criou, né? Demora, mas dá para tirar. Todas as neuroassociações dá para tirar, criando novos comportamentos. Entendi. Tanto que assim, a gente usa a neuroassociação a nosso favor, né? A criança, quando ela pega, vai, 1 ano, vou dar um exemplo, Marina, 1 ano, a gente senta na mesa, ela pegava a colher, soltava. Sentava na mesa para comer, ela pegava a colher, soltava no chão. Aí tem aquela história, tá explorando, tá vendo o que acontece. Só que aí a gente começava a ficar bravo e brigar, né? E aí vê que é aí que joga mais ainda, né? Porque a gente pega do chão, põe na mesa, joga de novo. E aí a gente começou a criar essas neuroassociações. Marina, a colher é na mesa. O chão é sujo. Pronto. Aí no dia seguinte jogava, Marina, a colher é na mesa. Marina, dias e dias e dias. Até parou de jogar, entendeu? Entendi. Mas assim, sem dar atenção negativa. Sem dar o Tá. estresse, a nossa cara de brava. A nossa cara para as crianças, né? A nossa cara, nossa expressão facial diz muito mais do que as nossas palavras. É igual a criança de 1 ano e meio, 2, que bate na mãe. E aí você deixa a primeira vez, ela vai bater de novo. Você deixa de novo, ela vai bater de novo, entendeu? Então, quando ela tem um comportamento assim que, por exemplo, não é aceitável, bater na mãe não é aceitável, aí você vai fechar a cara. É a hora que você vai fazer a expressão. Isso não. Faz cara de brava mesmo, né? Ou então, a criança que enfia o dedo quer enfiar o dedo na tomada. Você vai chegar perto e vai. Nossa, dá choque! Ela vai olhar e falar, nossa, eu nunca mais vou encostar o dedo nesse negócio. Tipo, não pode Então, mesmo. exatamente. Então, vamos treinar a nossa expressão facial para ensinar comportamentos. Né? É legal, é Entendi. bacana isso da programação neurolinguística, assim. É Esse ano eu mesmo, não quero me conhecia. aprofundar bastante nesse caminho aí, que eu acho que ele pode ser a solução para vários problemas, inclusive com os adultos. Então você vai divulgando, porque eu não conheço. Eu só sei que existe, mas eu não faço a menor ideia de como as coisas funcionam. E não é fingir, né? É você talvez exacerbar a sua emoção. Você vai exagerar, um teatro, mas você não está mentindo, né? Entendi. Ah, eu gostei. Legal, né? Achei bom. Vamos, ó, 9h30 já. Eu queria fazer live curta de meia hora, não consigo, tá vendo? Eu falo demais. Ainda pego você, Nossa, que é mas passa maravilhosa, e fala rápido. muito. Vamos para o último assunto das birras Vamos. e a conexão? Porque assim, se conectar com a criança quando ela tá calma é fácil, né? Você fala do joguinho, da brincadeira, mas eu quero ver se conectar lá com a braveza, com o temperamento da raiva, ou na hora que pitizou. E aí, me conta, se tem muita queixa de birra aí no seu consultório? Tem, principalmente nessa faixa etária, né? E eu não sei, o pouco recurso que eu tenho é o que eu oriento, assim, mas eu sempre recomendo ler o livro lá. Falo, olha, lê esse livro, porque até tava vendo que tem um amigo meu que tava aqui, que ele tá falando da filha dele, da festa, que é complicado, e eu recomendei ontem pra ele, falei, leia, porque ele falou que tá bem difícil. E daí, na hora da birra, ele fala, né, de levantar a tampa lá no livro do cérebro da criança, e aí que a gente tem que tentar, que falar muita coisa nessa hora não resolve, porque é igual quando a gente tá com raiva, né? Tipo, não vem me dar lição Não de quer moral na conversar, hora que eu tô... Exato, me deixa acalmar e dar aquele tempo pro negócio esfriar, e aí depois você tentar introduzir, mas eu associo a questão da Bia, mas depois que você me falou esse negócio da idade, a questão da pausa e de mudar o foco. Mas eu não sei se tem alguma coisa além disso para fazer. O que você fala para a mãe, assim, por exemplo, as mães do consultório, né? Você tem outra experiência já em casa, assim, mas chega lá uma mãe para você no consultório, ai, meu filho está fazendo birra, doutora, o que que eu faço? Não, primeiro eu tento mostrar que a birra não é um comportamento de sacanagem, assim, que tipo, ele tá fazendo isso porque ele quer.
testar os limites, ou porque ele quer saber o quanto ele quer te irritar, não é uma coisa pessoal. Então, a birra Tá. é realmente uma falta da criança dessa capacidade de lidar, de conectar o cérebro, de entender que, de repente, aquilo não é o momento e ele tem que racionalizar e fazer outra coisa. Ele não consegue fazer isso. Então, primeiro eu tento mostrar para o pai que realmente existe uma imaturidade da criança para aquele entendimento e que não é pessoal. É isso aí. E aí depois tentar dar aquela. Às vezes, se o pai também ou a mãe estão muito nervosos com a situação, porque ou estão cansados, alguma coisa, pra eles tentarem respirar e acalmar, e aí tentar direcionar a criança para uma outra coisa. Mas eu já não sei se tem outros recursos para usar. Isso é o que eu sempre falo. Falo que nem sempre dá certo, né? Mas é o que eu tento, pelo menos, fazer aqui em casa. Eu acho que você falou o mais importante, que é você entender que a birra, de maneira geral, tá? Vamos falar também principalmente dessa faixa etária do 1 aos 3 anos. É imaturidade cerebral. É a criança ter uma frustração tão grande, uma tristeza tão grande, ou uma raiva, seja o que for, e ela não consegue controlar, ela não sabe se controlar. A gente tem dificuldade de controlar, não é? Quando a gente está com muita raiva, muito nervoso, quando a criança tira a gente do sério, a gente não demora para voltar e se controlar. Imagina ela que não tem sinapse, não tem conexão cerebral, não tem nada. É muito mais difícil dela voltar, tá? Então, assim, não é que ela está testando a gente, é porque ela não conseguiu. Então, a criança que está fazendo uma birra, que está tendo um ataque emocional, um estresse, ela está precisando de ajuda. Ajuda para se conectar. Ajuda não é resolver. Não é a criança que fala assim, eu quero um doce, e chora e se ataca, aí você, vou ajudar e vou lá dar um doce. Não, não é isso, né? Então, assim, tem criança que vai querer o abraço, que vai estar com muita raiva e quer o contato físico. A grande maioria não quer, porque ela está com raiva de você, porque ela acha que é você que está causando aquilo nela. Então, ela não Sim, quer o abraço, né? E aí você tem que respeitar. Você pode oferecer, pode ficar do lado, e se ela não quer, não dá, ok. Agora, o que a criança, a grande maioria, pode ter exceções, mas o que ela não quer é que você se afaste. Tipo, deixa você aqui, eu vou lá para o outro cômodo, quando você se acalmar, a gente conversa. Isso, às vezes, gera mais estresse ainda. Porque, no fundo, ela sabe que a pessoa que pode resolver o problema dela e acalmar ela é aquele adulto. E ele está abandonando. Então, eu já fiz isso várias vezes e vou continuar fazendo. Eu já deixei e saí. Porque eu preciso me acalmar. entendi. Eu preciso respirar. Então, se a situação é essa, é diferente. Aí eu vou, me acalmo e volto. Agora, se você está bem, você já mentalizou tudo isso. A criança não está fazendo nada pessoal contra mim. Ela está nervosa e eu vou tentar ajudar. Você está bem, ok. Você fica ali. Quer um abraço? Não. Então, se acalma. Quando você se acalmar, a gente conversa. Ou então, você pode tentar a conexão empática. Esse que é um caminho que eu tenho falado muito aqui no Instagram. Você sabe o motivo da birra. Sei lá, ela queria comer, falei do doce já, né? Ou, sei lá, quer um brinquedo na loja. Você sabe que ela tá fazendo aquilo porque ela quer. Às vezes, só de você se conectar com ela, falar, você queria esse brinquedo aqui? Puxa, esse brinquedo é legal, né? Você, você pescou, que ela vai perceber que você tá escutando ela. Você tá sabendo qual que é o problema dela. Você quer esse brinquedo? Então vem cá, me dá um abraço aqui, vamos conversar. E aí você pega a criança e vai tirando da cena. Se é uma coisa que está visível para ela, né? E ela continuar olhando, ela vai continuar estressando. Então você tira da cena. Se é, uma, Entendi. um doce que ela está vendo, o brinquedo do amigo que ela não pode pegar porque está com o amigo agora, você tira de perto, leva para longe. Aí se acalma e conversa na calma. Entendeu? Então, talvez, Entendi. acho que um recurso que você pode até trabalhar no consultório, em casa, é o da empatia. Nossa, depois que eu comecei a fazer isso aqui, assim, eu juro, uma melhora, assim, sei lá, uns 90% dos ataques de estresse. Validar o que ele está sentindo. Que Entendi. chato, você não gostou, né? Você queria brincar com o que seu amigo estava brincando, né? Esse brinquedo é legal mesmo, também queria. Validou. Gostei. Então, agora a solução é o quê? Aí, se a criança é um pouquinho mais velha, aí já puxando mais, né? 2 anos e meio, 3, você pode tentar começar a questionar. E aí, como que a gente pode resolver isso? E aí, você joga para a Hum, criança.
a solução, né? Porque quando a criança ela tem recursos, ela pode ser que ela mesma fale, e depois sou eu. Hoje a Júlia já entende isso aí com a Marina, assim, sabe? Às vezes eu falo, você quer brincar Ah, com a é? mamãe? Mas e agora? Aí, primeiro eu falo, putz, você queria brincar com esse, quer matar? Isso é legal, né? Mas e agora que tá com ela? Como que a gente vai fazer? Tem vezes que funciona, tem vezes que não, né? Como Tem vezes que sempre, eu como concordo. tudo. Mas a gente tenta. Mas pelo menos a empatia faz trazer um pouco de volta pro centro, pro equilíbrio. Porque ela sabe que ela não Legal. pode ter, mas que ela tá junto ali, né? Você tá junto com ela. Tô ali, tô entendendo sua dor. Tô contigo. Faz o raporte. Abaixa, fala na altura, olha no olho. Tudo isso. Esse negócio de sair, eu nunca tinha pensado assim, de que não dá pra sair de cena. E realmente eu, agora você falando e lembrar, às vezes que eu saía de perto da Gabi, acho que era às vezes que ela mais se estressava. Quando deixava ela tá fazendo Não birra, assim, é? você. Ah, Aí ela grita mais nossa! alto, porque ela quer te chamar de volta. É, Não é gostei isso? dessas. Adorei. Porque E é realmente isso, é um assim. negócio que precisa. E quando a criança é mais velha, sabe, assim, sei lá, já uns 5 anos, assim, isso é para outra live. Mas aí ela já tem mais a maturidade cerebral de que se ela já ganhou a atenção negativa, se eu berrar e se eu gritar mais alto, a minha mãe vai me dar. E aí ela faz de propósito, Hum, entendeu? Mas aí a gente já chegou numa idade que ela já que diz que a criança manipula, digamos assim. Acho que tem um livro que é o do cérebro, deixa eu ver. Não, é o livro, aquele livro, Já Tentei de Tudo. É um livro bem legal que fala da idade de 1 aos 5 anos e dá várias dessas diquinhas, assim, né? Várias técnicas, ferramentas. E aí ele fala hum, assim: faça um teste com a sua criança. Se ela conseguir pegar, sabe aquelas coisinhas de encaixar? Por exemplo, um sei. brinquedo de encaixar, que encaixa o redondo no redondo, o triângulo no Coração. triângulo. Exatamente. Se ela consegue manipular bem aquilo, por exemplo, ela consegue encaixar o triângulo no lugar do círculo porque ele é menor. Quando a criança faz isso, é porque ela está tentando aleatoriamente. Mas a criança que vai e pega certinho, redondo no redondo, triângulo no triângulo, quadrado no quadrado, sem pensar, sem hesitar, o cérebro já está um pouco mais desenvolvido. Então, talvez ela tenha essa Hum, maturidade para fazer essa manipulação, entre aspas. Mas assim, Ana, entendi. geralmente os pais sabem quando a criança está fazendo, tipo uma manha, que é, sei lá, chamada, o que deveria ser chamado de birra mesmo, ou essa outra tempestade emocional, né? Que é o ataque emocional, de não saber lidar com a emoção. Desses primeiros anos, né? Você vai percebendo, né, qual que é a diferença. E assim, se você já vai conduzindo desde cedo, assim, dessa idade, que é uma idade excelente, 2 anos, pronto, você tem tudo para fazer pela frente aí por ela, né? Quando chegar na mais para frente, não vai fazer isso, ou vai fazer e você vai tirar mais fácil. Porque aí você é Entendi. o que é ser firme e gentil, né? Ela quer o doce antes do jantar, mas pode? Não pode. Não pode, paciência. Aí você vai fazer o quê? Poxa, você queria doce, né? Doce é bem gostoso, mas a gente tem que comer primeiro. Eu também queria doce, sabia? Mas Todo a dia. com- é a comida que faz a gente crescer, né? Então vamos comer a comida e depois a gente come doce. E isso Entendi. é o ser firme e ser gentil. Você não deixou, mas você falou com amor, com carinho, com gentileza. Quais são as regras? E aqui é É sorvete só isso. de sábado. Eu É que também já criei meio essa regra, assim. Raras exceções na semana, mas aqui, assim, hoje é sábado. Então, aí pode. porque Adorei, Vi. senão foi ótimo, né? A gente vai encerrar agora, porque, pelo amor de Deus, 45 minutos só. A galera ficou, hein? Parabéns, pessoal. Nossa, eu Não tem sorteio no final, gostei. não, viu, Galho? Não tem Só nem pesquisa brinde, umas não tem conversas nada. de sorteio, não tem sorteio, não. Quem ficou é porque está compromissado, porque quer melhorar, porque quer mais cooperação das crianças, né? E aprender a lidar, porque a gente não aprende em lugar nenhum, nem na Não é faculdade. mesmo? Aprendemos diferente com os nossos pais, né? Era outra geração, hoje o mundo mudou, a tecnologia é outra. E aí vamos crescendo juntos. Eu também Vamos tenho um que monte de coisa vamos. para aprender. Vamos que vamos. Adorei, Vi. Obrigada, Ana. Eu que Eu vou. agradeço. Um Pediram o beijo. nome dos livros aí. Vou indicar depois eu ponho nos comentários esses 2 livros que a gente mais falou aqui. São sensacionais. Acho que são leituras obrigatórias, principalmente para quem tem São criança em casa. mesmo. Tá bom? Ajuda muito.
Um Obrigada, beijo. Aninha. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau. gente. Boa noite.